Tava contando aqui para eles que eu tô fazendo uma série de lives sobre desafios e oportunidades na quarentena. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo um momento super peculiar, né? De uma, digamos, todo mundo está paralisado com essa situação e afetado por essa situação. Acho que no mundo inteiro, acho que não tem uma viva alma que não esteja afetada. E também a gente pode estar encarando essa situação de duas formas, né? Tipo, desesperado e preocupado, e que é normal também que aconteça esse momento de você ficar sem saber o que vai acontecer. Tá todo mundo, acho que, sendo atingido por essa onda de insegurança, medo, preocupação. É. Ao mesmo tempo, toda crise é uma oportunidade, né? De tomada de consciência, de revisão de vários valores, de várias coisas que você pode repensar na vida, de postura, e acho que tá todo mundo sendo, assim, inundado por... Eu tô sentindo, Lu, que é assim, são vários dias em um que a gente tá mudando, assim, porque eu tenho mudado de opinião, ou de postura, de jeito de encarar as coisas, de valores, assim, constantemente com uma velocidade que eu falo assim, nossa, ontem eu não queria que isso tivesse, jamais consideraria isso, e hoje, tipo, como É o assim, né? intensivão, né, Maíra? É o intensivão. Caramba! E aí eu tava explicando, eu tô convidando, eu senti um chamado, né? Senti uma necessidade de contribuir de alguma forma, aproveitar meu espaço, a quantidade de seguidores e falar, meu, de certa forma, me considero uma pessoa privilegiada porque eu já tenho uma certa um certo costume de olhar para dentro, já acessei muitas ferramentas, acabei aprendendo muita coisa, fiz muitas formações. Então eu me sinto num lugar de privilegiado nesse sentido de que eu estou acostumada a olhar para essas questões. Por mais que acesse essa insegurança, eu também sei sair dela. Eu sei o que eu tenho que fazer para cuidar dela. Então eu falei, cara, eu preciso trazer isso para as pessoas. E aí comecei a levantar os profissionais que eu admiro, que eu acompanho, ou que já fizeram atendimento para mim, terapêutico, de mentoria, que possam contribuir, né? Eu falei, vou trazer essas pessoas para que elas possam trazer um pouco da experiência delas e acalmar esses corações, essas pessoas que estão aí assistindo a gente, ou simplesmente dar uma alinhadinha, assim, né, para poder impulsionar um pouquinho mais. Você tá nesse caminho, então vamos lá, vamos nessa, né? Você aí não olhou por esse lado, vamos olhar por esse lado, que também dá pra gente olhar para o lado positivo do que está sendo construído nessa nova geração, nessa nova era que está nascendo, né? Dá e Então a era, gente precisa, né? sim, e é meio isso, né? Sair, já que a gente estava sempre reclamando, agora a gente está realmente reconstruindo, né? Está com a oportunidade de reconstruir, repensar tudo e começar do zero mesmo, quase literalmente para muitas pessoas. É. Mas eu convidei a Lu, que é educadora financeira, fiz essa apresentação antes de você entrar, vou repetir, a Samanta aí dando oi, querida, tudo bom? E ela também é criadora do programa Casa Próspera. Aí comentei que eu já sou aluna do Casa Próspera, que você abriu uma turma logo no comecinho do ano, e foi uma época bem Foi especial para bem mim, antes, porque né, de começar isso, né? foi bem antes, assim, cravado, né? Tipo, e foi para mim foi muito especial porque eu tinha acabado de me separar, então casou com a ideia de que, cara, eu preciso repaginar, mudar a energia da casa, né? É, é. E aí, de repente, eu estava lá com as suas meditações de conexão com a casa, dos fragmentos de alma, que daqui a pouco eu vou contar. Primeiro eu quero que você fale mais de você. Mas foi muito. E aí, de repente, entrou a quarentena. Eu falei, gente, por que não trazer para as pessoas, do público, a ideia de que, já que a gente está mesmo em casa, né, forçosamente, tipo, dentro dessa situação, não pode sair, vamos cuidar da casa. Né? É um momento propício para pensar na energia da casa e tal. Então, Lu, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, né? Como que você chegou nesse trabalho. E também falar para as pessoas que por conta da quarentena, você decidiu abrir um outro grupo do programa da Casa Próspera. E aí, quem quiser conhecer o trabalho da Lu e entender qual que é a proposta dela, amanhã começa a jornada do Simplificar para não surtar. Né? E aí, se alguém quiser participar, vocês podem se inscrever pelo link que está na biografia do meu perfil, que tem o link azul lá, ou me escrever por privado que eu mando, também caminhar pelo Stories, porque o banner tá lá no Stories, também vocês podem se inscrever só arrastando o dedinho lá no Stories. Mas se vocês participarem da jornada do Simplificar para não surtar, onde ela vai falar da conexão consigo mesmo, conexão com a casa, a importância disso, já é um jeito de vocês entenderem qual que é o trabalho da Lu. Mas também convidei você para falar aqui, para que as pessoas pudessem conhecer. Então, comece se apresentando e, de repente, explicando um pouquinho da jornada, para as pessoas saberem qual que é a ideia. Tá, vamos lá.
super obrigada pelo convite, porque eu adoro essas trocas, essa possibilidade da gente trazer mais conhecimento, mais ferramentas, mais práticas para ajudar as pessoas em todos os momentos, mas nesse principalmente, né? Eu trabalho com educação financeira há muitos anos, a minha formação é em finanças, e eu trabalhei sempre nessa área, em grandes empresas, depois como empreendedora. Só que esse lado energético sempre fez parte da minha vida, mas como se eu vivesse duas vidas paralelas. Uma vida profissional, em que eu era muito racional, e uma vida pessoal, em que eu era muito holística. E de uns anos para cá, eu entendi, na verdade, né, que isso estava junto e precisava trabalhar em paralelo. Não existe a gente olhar só para a nossa vida financeira se a gente não olhar para o emocional, se a gente olhar para a energia. E aí surgiu, foi em 2017 que eu criei o Casa Próspera, que foi realmente esse programa para você olhar para sua casa, trabalhar a energia da sua casa para conseguir prosperar e conseguir avançar em todas as áreas da vida. Porque a nossa casa é o reflexo da nossa vida. E muitas vezes, algumas coisas não avançam na nossa vida por questões energéticas que estão presentes no nosso ambiente. Ou até, né, você já sabe que está no programa, né? Muitas vezes a casa apresenta para você desafios para você olhar para dentro, né, curar em você alguma coisa. Então, a gente fala muito, né, no programa de sintomas que aparecem. Então, por exemplo, né, na jornada passada eu falei muito sobre isso, as pessoas gostavam de ouvir, né? Ah, os insetos, né? A minha casa foi invadida por formiga, ou a minha casa tá cheia de traça, Ou tá com vazamento. vazamento, infiltração, ou os eletrodomésticos queimam o tempo todo. Nada disso é por acaso, né? Tudo é um motivo, tudo é uma forma da casa se comunicar ou a forma de dar vazão a uma energia que está presente ali. Então, agora, nesse momento em que a gente que a gente é obrigado a ficar em casa, é um momento para a gente olhar, né? Quais são os sintomas, como você se sente. E se você começar a ter essa presença, você vai perceber, né? Que talvez em um lugar da sua casa você se sinta melhor do que em outro. Talvez até para produzir, né? Gente que trabalha em casa, a gente já está acostumado, mas quem está trabalhando em casa agora, talvez se colocar o computador na mesa de jantar vai se sentir mais produtivo ou menos produtivo do que se colocar o computador numa outra mesa, no outro canto. Tudo isso tem um motivo, porque a sua casa reflete, né, os espaços energéticos, não só se a gente olhar, né, pela planta da casa, se a gente olhar, por exemplo, pelo lado do Feng Shui, né, colocar o baguá e identificar onde é que está posicionado cada área da sua vida, também é uma coisa importante, mas também a gente sentir a energia da casa, porque todas as pessoas que moraram na sua casa até você morar, deixaram a energia delas ali presente. Então, às vezes, né, você mora numa casa hoje, independente de ser própria ou alugada, em que os antigos moradores tiveram, por exemplo, experiências muito fortes em relação à vida financeira. Então, tinham vários problemas em relação ao dinheiro, estavam sempre discutindo, sempre brigando. E hoje você está nessa casa e você sente essa energia, você sente dificuldade de prosperar, de avançar, de ir atrás dos seus projetos, mas pode não ser uma energia sua, pode ser uma energia daquele ambiente. Então, a gente só consegue... Fragmentos deles que ficaram. A gente só consegue entender isso se a gente começa a sentir a casa, se a gente começa a se conectar com a energia da casa, se a gente começa a olhar para dentro também, porque nada é à toa, né? Eu costumo falar, nada é à toa. Você não foi parar nessa casa por acaso. Então, não é que a casa seja culpada por o que está acontecendo na sua vida. Não, vocês, né, se atraíram, se conectaram por algum motivo e é uma oportunidade para você olhar para dentro e fazer as curas que você precisa fazer para avançar em todas as áreas da vida. Então, assim, eu digo que hoje eu sou educadora financeira holística, né? Porque não é só sobre números. A gente precisa, sim, olhar para os números. E nesse momento também é importante você olhar para as suas finanças, né? Redefinir, reestruturar, olhar para as suas prioridades, mas sem deixar o lado energético e o lado emocional de fora, né? É juntar tudo isso. Eu lembro que quando eu vi esse programa, e eu acho isso muito legal, porque assim, eu curto muito todas essas visões de autoconhecimento, eu sempre vou indo atrás, né, das referências. Falei, olha, fulano de tal falou de tal área, quero investigar. E aí a coisa da casa, sim, eu tinha uma ideia assim de Feng Shui muito superficial, muito pouco conhecimento, uma coisa do minimalismo, mas nunca foram coisas que eu me aprofundei. Quando eu vi a proposta do programa, eu falei assim, cara, que legal. E casou, né, naquilo que eu estava falando, bem na época que eu estava me separando, que na verdade a gente estava convivendo na casa já por alguns meses com a decisão tomada da separação. No entanto, por diversos fatores, a gente acabou atrasando a saída dele da casa,
Porque minha filha ia operar, a gente queria que ele estivesse aqui enquanto ela tivesse a operação dela, a gente queria acompanhar os dois juntos, a gente priorizou isso. Depois tinha a questão de que eu moro fora, eu sou estrangeira, tipo, eu não tenho uma família pra, tipo, então eu vou ficar um tempo na casa da minha mãe, até as coisas se ajeitarem, ou seja, eu tinha que encontrar um segundo apartamento que fosse uma escolha confortável para a pessoa que fosse sair, entendeu? Não estava muito definido. A gente foi, tipo, aceitando que ia ter que, tipo, esperar as coisas acontecerem no tempo que dava para acontecer. Aquela coisa, tipo, não vamos ficar angustiados. Nesses foram meses convivendo. E claro que começou, por mais que a gente tivesse tido uma separação em acordo comum, amigável, fica aquela coisa do tipo, não aguento mais, sabe? Eu quero a minha casa, eu quero a minha casa. E quando ele saiu, que foi dia 11 de janeiro, 2 meses exatamente antes de começar a quarentena aqui na Espanha, ou melhor, o primeiro dia da Nara sem escola, né? Quando ele saiu, eu percebi que a minha casa não tinha nada de mim. Eu tava tão, assim, desanimada com o relacionamento, tava me sentindo tão fora do meu ambiente, que eu não tava cuidando dela, sabe? Ela não tinha nada na minha cara. Aí eu falei, cara, eu quero resgatar isso. E além disso, teve a questão de que eu vim morar em Colmenarejo, que é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, que está a 50 minutos de Madrid, há 2 anos atrás, porque a gente apostou na ideia de, tipo, vamos morar fora da cidade grande para ter um lugar mais viável financeiramente, por um lado, porque lá estava muito caro, mas que seja perto da natureza, que seja, tipo, com um condomínio gostoso, com uma estrutura boa para Nara, que aí vai ser uma coisa... Ou seja, era um plano família, sabe? Eu, super urbana, aceito, porque é uma proposta de, tipo, em família vai ser muito legal. E, de repente, o casamento foi ruindo. Cara, e pra mim, eu tava, 2 anos depois, tendo que brigar com a minha escolha anterior, né? Tipo, fazer um trabalho de perdão, assim, muito grande, assim, pra poder aceitar a minha escolha de ter vindo pra cá. Porque eu falei, cara, não, eu tô morando a gente fez guarda compartilhada, metade do tempo eu tô morando sozinha, num lugar que não tem vida nenhuma noturna, nada a ver com o meu estilo de vida, sabe? Eu tava me sentindo super... Falei, o que eu tenho com esse lugar? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu tinha o quê? O programa Casa Próspera, as suas meditações. Eu falei, cara, eu vou lá mergulhar nessa parada de fazer a conexão com a casa. E você ficava perguntando, tenta entender o que você está fazendo aqui, o que você vai aprender com esse lugar, como é que você pode criar vínculo com esse lugar. Eu falei, cara, eu tenho que resgatar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa para me reconciliar, para, primeiro, criar um vínculo que realmente não tinha e para me reconciliar, né? E aos pouquinhos eu fui dando abertura. Comecei a caminhar com a Nara para ver as vaquinhas que estão aqui na vista da minha casa. Tipo, eu tô entre um muro e a montanha da Serra de Madrid. Tipo, eu não tenho nada que separe a gente, não tem nenhum carro próximo, nada. Mas foi assim, começou um trabalho de eu fazer isso, de repente veio a quarentena. Eu falei, nossa! E aí na quarentena não faz diferença onde você mora, né? Não, mais ou menos. Não, mais ou menos. Porque o que acontece? O foco tá em Madrid. A grande tensão tá lá. Aqui eu tô muito mais protegida. Então, tipo, o que era... Olha isso, cara. O que era uma coisa de angústia pra mim, uma coisa de tipo, o que eu vim fazer aqui, olha o que eu fiz comigo e tal. Agora, tipo, graças a Deus eu escolhi esse lugar. Tipo, você não tem noção da bênção que é estar aqui. Sabe? Eu abro a janela, eu tenho uma vista maravilhosa, eu não tenho noção do que tá acontecendo. E, tipo, isso é por decisão própria, eu tô me blindando e tô me, tipo, me protegendo de notícias. Eu não vou ficar contando casos e tal, fazendo lista de quanto que tá, ficar acompanhando, porque isso realmente faz assim, né? Enfim, mas eu tô num lugar privilegiadíssimo, porque eu tô a 50 minutos do foco principal aqui do Desse. Que incrível, né? Que incrível, realmente que bênção, né? Não, aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, e é isso, tipo, então é muito lindo esse processo de pensar na casa, né? Aí eu fiquei curiosa com isso, e aí eu até queria perguntar pra você, como que a gente faz? Porque eu tenho amigos, por exemplo, que estão em Madrid, né? E eu também tô sendo afetada, eu tô sentindo energia densa, eu acredito que você também, perguntei pra você, você tá sentindo uma... Parece que assim, parece que eu posso pegar o ar com a mão, eu não sei se vocês sentem isso aí no Brasil, mas tem uma energia muito densa, tá com um clima pesado, né? E aí eu ia perguntar, com o que a gente pode fazer para cuidar dessa energia da casa quando o ambiente externo está tão caótico, tem tanta gente plugada no medo, sabe, conectada com essa insegurança, com essas preocupações. Digamos que o padrão, assim, tá muito... tem uma pressão muito grande.
tá? né? Porque Tem a coisa. maior parte da população está vibrando no medo, né? No medo, na insegurança, na escassez, então isso está pairando no ar e a gente sente, né? Quanto mais sensível você é, você acaba sentindo essa energia e muitas vezes é afetada. E aí eu digo que tem os cuidados internos e os cuidados externos. O que são os cuidados Uhum. internos? Como é que você blinda internamente? É o que você falou ali, a primeira coisa. Não é parar de acompanhar as notícias. Parar de ficar, né, vendo esses 500 mil vídeos, ouvindo não sei quantos áudios que recebe pelo WhatsApp, esses grupos, só realmente comunicando o que está acontecendo, o que não está, a gravidade da situação. É lógico, assim, tem gente que fala, mas eu vou ficar sem ver notícia. Se você tem que tomar alguma atitude em relação a isso, ok, cria uma estratégia para você ver o menos possível, é claro, né? Eu criei uma estratégia que é falar pro meu marido, olha, você me avisa se tiver alguma coisa que eu preciso saber, que eu não quero ver. Porque realmente, você abre, não tem uma notícia, você abre, tem várias notícias. Então, não existe aquele negócio, eu só vou ver rapidinho aqui se tem alguma coisa. Você não vai ver Não. rapidinho, porque você vai abrir. Não estou nem falando de televisão, porque eu nem ligo televisão. Estou falando mesmo, até vai abrir um site, né, de notícias do jornal. Você abre, cara, é só coisa ruim. Então, é só notícia ruim. Se tiver alguma coisa que você tenha que fazer, né, em relação à sua cidade, em relação à sua família, você vai saber. Porque a família vai te avisar, alguém vai te avisar, ou cria estratégias, né? Eu criei essa. Olha, me avisa se tiver alguma coisa, porque eu sou muito afetada vendo notícia. Então, Uhum. não adianta a gente, né? Vou falar sobre blindar a nossa casa. Tem como a gente blindar a nossa casa para a gente não receber essas influências energéticas de fora, mas se a gente dentro tá acessando isso, não adianta Se você blindar. alimentando disso, Você o que a tá gente consome afeta totalmente a nossa energia, né? totalmente, afeta você, afeta as crianças sentem isso. Então, assim, Uhum. as crianças são super sensíveis, então não adianta, né, você tá ali vendo, né, e não deixando o seu filho ver, sua filha ver isso aqui. Eles sentem, né? Eles sentem aquilo que você tá vibrando no medo, na insegurança, eles sentem. Então, assim, tem alguma coisa que você possa fazer nesse momento? Você vai ver a notícia para quê? Para ajudar alguém, para se não tem uma coisa prática que você tenha que acessar, melhor não fazer nada, entendeu? Melhor se desconectar. Então, essas escolhas nossas do dia a dia, Maíra, elas vão já, né, trabalhar essa energia a nosso favor, ou vai, melhor, evitar que a gente polua o nosso campo dentro de casa. Então, assim, isso é importantíssimo. E dentro de casa, a gente pode fazer coisas para elevar a nossa vibração. Então, colocar música alegre para tocar, né? Meditar, assistir coisas positivas, entendeu? Tudo nesse momento, eu costumo falar o seguinte: aquilo que não está ajudando está atrapalhando. Então, às Uhum. vezes, né? Vou dar um exemplo aqui bobo. Às vezes você vai assistir uma série lá de violência no Netflix, aquela série, né? Que todo mundo, sei lá, mata, aquela coisa. Que aquilo já, né? Eu assisti, eu ficava, Eu não olhava. consigo, eu não tenho, eu sou Eu péssima só não nesse tipo de consigo série. também. Eu assisti Eu uns entro filmes. muito na vibração das coisas que Então, são assim, nada disso colocadas. não tem nada a ver com o corona, não tem nada a ver, mas você já se tensiona, você Ativa. já ativa dentro de você. E o que acontece? As vibrações semelhantes se atraem. E você acaba trazendo isso. Então, assim, no dia a dia, é o que você falou, normalmente você já não assiste. Hoje, se você assistir, vai ser muito pior, porque a energia está muito mais densa. Então, assim, vai assistir alguma coisa? Assiste uma comédia, assiste uma coisa que vá deixar você mais leve, mais tranquila, né? Busca conteúdos que vão te favorecer nesse sentido, para você manter a energia da casa vibrando de forma mais elevada. Faz as suas meditações, faz as suas práticas, né? Acende um incenso, faz uma oração, uma meditação, o que quer que fizer sentido para você trabalhar dentro de casa essa energia. E aí a gente pode também, porque, né, a gente trabalha a nossa, mas aí tem os vizinhos, tem o bairro, tem a cidade, tem o país, tem o planeta vibrando nesse medo. Então a gente tem que também trabalhar a energia da nossa casa para a gente não. Imagina como se tivesse, né, várias, né, setinhas aí, várias flechas energéticas aí o tempo todo. E a Tentando gente chegar. Uhum. a gente capta, né, o que você falou, né? A gente sente esse peso na vibração. Então a gente consegue blindar energeticamente a nossa casa. Uma maneira que eu ensino mesmo é você, através de uma meditação, de uma conexão, você visualizar mesmo a sua casa dentro de uma bolha de luz. Então você faz essa meditação, faz essa conexão, não precisa ser teta healer, não precisa ter técnica para isso. Você só precisa acreditar, né? Se conectar Tem com uma intenção, energia né? maior, ter a intenção, intencionar e mesmo fechar os seus olhos nessa conexão, visualizar, né, uma bola de luz em volta da sua casa. Aí você pode, né, comandar uma cor, ou você pode mesmo intuir uma cor
que faça mais sentido, porque se vier uma cor para você, é a cor certa para você colocar lá essa bola de luz à volta da sua casa, e vai fazendo isso com frequência, né? Ela não vai ficar ativa, né, dias e dias. Então, eu costumo fazer isso todo dia. Todo dia na minha meditação de manhã, eu coloco essa bola de luz em volta da casa e todo dia eu repito esse processo. E aí a gente faz com que a nossa casa não seja tão afetada por essa vibração, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui vizinho de parede no meu quarto, são 3 idosos, assim, uma idosa bem velhinha e um casal de idosos, assim. E eu fico imaginando, né, o que que eles estão, né? O que está passando na cabeça deles, né? No meu prédio, 90% é idoso. Então, assim, o que está passando na cabeça deles nesse momento? Como é que eles estão vibrando? Parede com o meu quarto. Além de eu mandar muito amor incondicional para eles, eu vou lá e blindo a minha casa. Eu vou lá e, né, coloco lá também, antes de dormir, eu pinto, né, as paredes da minha casa de violeta. Mentalmente. Coloco violeta no teto, no chão, nas paredes, para poder realmente, né, blindar essa energia, a gente relaxar, descansar, a gente não ser tão impactado por isso. Eu acho que tem acontecendo uma coisa muito interessante que eu citei lá e que você acabou falando, nossa, está vivendo um intensivão, né? Porque eu tenho percebido, até para contextualizar, que tem gente que talvez não saiba, eu comentei mais ou menos aqui na página que aconteceu o movimento, a gente está fazendo a guarda compartilhada, eu e o Alfonso com a Nara, só que por conta desse contexto e até das restrições que eles começaram eles provavelmente vão começar a impedir a gente de fazer o trajeto para lá e para cá, né, com a Nara. A gente achou que isso já tinha acontecido na segunda, parece que não. Mas a gente já ficou temeroso e no domingo a gente decidiu que o Afonso ia vir para cá e a gente está, na verdade, os 3 convivendo juntos, desde domingo. Eu acabei aceitando dele voltar, a gente sentiu, não só pela Nara, mas por nós também, assim, para poder se apoiar. Porque não é fácil passar a quarentena sozinho, né? Tá todo mundo aí meio se sentindo meio tenso mesmo com essa situação, né? Tem muitos medos sendo ativados. E acho que tem uma questão, a gente, pelo menos assim, eu e ele, a gente tem muito afinado a ideia de que é importante a gente manter essa nossa vibração alta. A gente está os dois com essa disciplina de não ficar se expondo a notícias ruins, a fazer esse cuidado de não ficar nas redes sociais vendo qualquer coisa que aparece, né? Nos grupos de WhatsApp tem alguns que eu ignoro tranquilamente, falei, não vou nem abrir, tá com mais de 1000 mensagens lá acumuladas, eu não vou abrir porque isso aqui não tem critério, né? Socorro, eu não sei o que vai acontecer. Se eu abrir, vai ativar alguma coisa. Então, eu só tô nos grupos que realmente trocam mensagens de como elevar a vibração, coisas assim, né? E o que está acontecendo aqui é que a gente está vivendo situações de conexão entre nós que, assim, fazia muito tempo que a gente não tinha, né? Tanto eu com a Nara, ele com a Nara, e eu com ele com a Nara, eu com ele, a gente, não que a gente vai reatar, tá, gente? Só pra vocês entenderem, que não é por aí. Mas tá rolando uma questão, acho que foi até curioso, assim, porque eu percebi que na hora que ele sugeriu aquilo, e eu, 2 dias, você tá falando que eu tô aprendendo, que eu tô mudando a cada dia, parece que cada dia é uma avalanche de repensar a vida. Eu não tinha considerado passar a quarentena com ele de jeito nenhum. De repente, quando ele falou, sugeriu, eu falei, faz todo sentido, vem. Foi do coração, assim, que veio. Vem, porque vai ser melhor, a gente vai se apoiar. E aí a gente tá vivendo, tipo, fazendo ginástica juntos, dançando juntos, fazendo orações juntos, sabe? Meditação, a gente brincou. Eu fiz 2 vezes Theta Healing com a Nara. E aí, ele nunca tinha visto eu fazer, né? E aí, na primeira noite que ele dormiu aqui, ela contou pra ele direitinho o trajeto. Eu vou te contar, papai, a bolinha branca que fica na barriga, que vai subindo, faz placa pela cabeça e sobe, não sei o quê. Ela descreveu tudo. Eu fiquei, gente, eu fiquei assim, sabe? Uma coisa super, falei, uau. E a gente falando, a gente rebatizou, a gente fala Coronavida. Para não colapsar a onda do corona, dessa outra coisa que a gente baniu aqui, não fala esse nome. A gente fala só Coronavida, para ressignificar, entendeu? E agora a gente está com várias. Então parece que a gente realmente está criando, não sei, parece que é outra casa. Por mais que a gente seja benção, é outra casa, é outra forma de se ver. E tem a questão que eu fico pontuando muito aqui, da importância da gente cuidar dessa vibração para ela estar alta, porque também é uma questão da imunidade, né? O medo, ele vibra, ele abre o campo para contaminação. Enquanto quando você vibra na alegria e no amor, você está muito mais protegido. Por que será que esse vírus não contamina tanto as crianças da nova era que estão aí, né?
Tipo, eu troquei uma ideia com uma profissional que trabalha com esse tema, ela falou, claro, porque eles já vieram vibrando na alegria e no amor, eles estão muito mais blindados do que nós. Cara, a gente tem que aprender com essas crianças, a gente está fazendo escola com eles dentro de casa. É maravilhosa essa oportunidade de conectar com a casa e com a criança nesse momento, não é? É uma oportunidade, na verdade, que a gente está tendo, né? E eu costumo falar o seguinte, porque a situação vai passar, é lógico que vai passar. Como a gente vai sair dela depende daquilo que a gente está aproveitando nesse momento, né? Como a gente está usando o nosso tempo, como a gente está usando os nossos recursos, como a gente realmente está vivendo esse momento como um aprendizado. Aí a gente faz, né? A gente faz com que a gente saia dessa situação melhor ou pior, né? Vai depender das nossas escolhas hoje. Carol, o tema de hoje é a sua relação com a casa. Ele estava fixado, ele desapareceu, alguma coisa aconteceu. Eu vou até fixar de novo, porque acho que dá para eu fazer isso facinho. E aí eu deixo já fixado aqui para quem chegar depois. Engraçado isso. Tava, em teoria estava fixado. Talvez na hora que plugou e desplugou, deve ter desconfigurado. Sabe de uma coisa que eu tenho reparado também? Claro, tem muita gente que está muito angustiada porque deu um boom assim na questão da carga mental, a realidade da quarentena, né, de estar em casa com filho 24 horas por dia, não tem mais a coisa de mandar para a escola, tá tendo que trabalhar em casa, né, tem que lidar com os cuidados da casa sem mais ajuda de alguém que vem eu acabei de refixar, eu não sei se estava fixado antes, perdeu-se. Tá tendo que fazer muito mais coisas do que antes e 24 horas por dia pendente disso, né? Então, assim, fica muito difícil para algumas pessoas imaginarem como que eu vou agora dedicar um tempo para minha casa, como que eu vou cuidar de mim, vou parar, vou para meditar. Existe algo que a gente possa falar para essas pessoas para trazer alguma saída, assim, né, para essa configuração? Porque realmente, principalmente, acho que na primeira. Agora faz uns 20 dias já que eu tô em casa, né? E acho que aquela primeira semana, por exemplo, é super angustiante. Minha sensação é de que essa coisa não vai acabar tão cedo, assim, tão rápido, então a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que encontrar um caminho de criar uma rotina e tal. Mas você tem alguma coisa para poder dizer, assim, para já apontar alguma luz? Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa baixar as expectativas, né? Porque a gente já começa com uma expectativa tão alta de que vai vai ser a melhor dona de casa, vai ser a melhor mãe, vai ser a melhor cozinheira, vai conseguir arrumar a casa, vai conseguir trabalhar, vai conseguir... Calma, né? A gente precisa baixar essas expectativas, porque a expectativa muito alta deixa só a gente mais ansiosa e no dia a dia não é assim, porque não sei você, né, Maíra? Assim, a gente passa pela montanha-russa das emoções nesse período. Então, se a gente está sempre com aquela expectativa de tem que ser, né? A gente tem que fazer lá a aula de ginástica 1 hora por dia, tem que ir lá assistir não sei o que, não sei o que, tem que fazer não sei o que. A gente já começa, né, a criar tanta ansiedade que é aquilo que a gente não precisa nesse momento. Então, assim, baixar um pouco o nível de ansiedade. Eu não sei você, né? Eu tô trabalhando mais, tô com mais coisas para fazer, porque a casa as coisas parecem que multiplicam, né? Quando a gente passa o dia inteiro na casa, quando as crianças passam o dia inteiro na casa, então as funções na casa aumentam. A energia também aumenta, né? Porque ter criança trancada em casa é uma energia ali que elas não conseguem colocar para fora naturalmente. Então, tudo isso realmente fica no nível acima. Então, a gente precisa baixar a expectativa. Tentar cada vez mais criar práticas de presença nas coisas do dia a dia, que faz toda a diferença. Então, assim, todo mundo tem que lavar a louça, não tem? Ao invés de você lavar a louça pensando em 500 coisas, mantenha a presença ali naquele lavar a louça. Lava a louça sentindo a espuma, sentindo a água, a temperatura, a textura, o aroma. Aí vai, por exemplo, escovar o dente, escove o dente olhando no espelho, se conectando com você mesmo. Crie momentos, né? Coisas que todo mundo tem que fazer. Todo mundo vai tomar banho, escova o dente, lava a louça. Crie momentos de conexão nessas práticas do dia a dia. Se hoje você está, né, nessa rotina assim mais, né, quem é mãe, que tem filho pequeno, eu costumo falar, gente, eu falo, olha, essas mães com filho pequeno são guerreiras, porque meus filhos são mais velhos, né, 10 e 12. Se eu tivesse, minha irmã tem um bebê de 1 ano em casa. Minha outra irmã tem uma de 3. Então eu falo assim, gente, são guerreiras, porque criancinha pequena em casa, né? Ou mais de um filho, né? A Lúcia, por exemplo, né? Que é minha sócia no FI, a Lúcia tem 2 meninos, gente, pequenos. Se eu tivesse 2 meninos aqui, eu acho que eu ia enlouquecer. Então, assim, são mães guerreiras mesmo. Tem que, baixar a expectativa. Entendeu? A casa não vai ficar arrumada, a casa não vai ficar brilhando, a comida não vai ser aquele banquete de fim de semana, vai ser uma coisa É o prática. simplificar.
É o Para sim, surtar. exatamente, né? É o que tem a ver com a jornada que eu começo amanhã. É o simplificar para não surtar, porque se a gente não simplificar a nossa rotina, se a gente não baixar as expectativas, a gente vai surtar, porque não tem como a gente dar conta de tudo na perfeição. Não tem como ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma mulher perfeita, uma dona de casa perfeita, uma profissional perfeita, uma filha perfeita. Não dá, entendeu? Então, calma, vê o que é possível hoje, né? Trabalha dentro das suas possibilidades, sem grandes expectativas e usa os momentos do dia a dia com presença. Usa os momentos do dia a dia que todo mundo tem com presença, porque isso, muita gente acha que não, né? Mas isso é um pouco do mindfulness. Você está até meditando, você pode meditar lavando uma louça. Só que a gente não faz Uhum. isso, a gente está sempre fazendo uma coisa pensando em outra, fazendo outra pensando em outra, fazendo... Então a gente nunca, né, descansa a mente, silencia. Então manter esse estado de presença você já vai se sentir, se você implementar isso, quem está aqui assistindo a gente, se implementar isso, já vai reduzir a ansiedade, já vai conseguir se sentir mais relaxada, mais conectada. Então acho que é bem isso. Olha, eu não estou nem lendo os comentários aqui. É, eu tô vendo alguns aqui. A Emília falou que tá com um filho de 4 e um, uma amiga minha que mora aqui. É, e tem aqui a Fernanda falando, tenho dois, um casal de 5 e 4 anos e eu ainda estou fazendo home office. Estava surtando, mas agora estou calma. É, eu acho que a gente vai se adaptando também, né? Vai. Acho que a gente tem a As vantagem, crianças também vão se adaptando, né? Porque é tudo diferente para eles também. sim, e acho importante também o acolher, você reconhecer, validar a sua dificuldade e entender que a criança também vai estar não só tendo a dificuldade dela de repente estar num ambiente fechado, não poder extravasar energia, não poder expandir, como é a necessidade dela, né, que é natural, mas também de lidar com um adulto que está tenso, É. né? Então ela também está absorvendo isso, e aí é realmente um momento de ter que se desdobrar para poder, acho que aceitar também o que a gente está vivendo, né? Até assimilar e tudo mais. De certa forma, a gente que está mais tempo morando na Europa, não sei há quantos anos você está aí, em Portugal. Dessa vez dois, eu já morei 7. Então, no Ah, total, então, quase já 10. tem bastante. Eu estou aqui há uns quase 10 anos. Esse ano, no final do ano, eu completaria 10, vou completar 10 anos. E eu completaria se eu Vai já estou. Vou completar 10 anos, por favor. Mas a gente acaba se acostumando. Acho que, de certa forma, o nosso estilo de vida é contar menos com essa rede externa, né? Que acho que no Brasil é muito comum. A gente já está acostumado. Eu, por exemplo, tinha uma ajuda de 3 horas por semana. É muito caro ter ajuda para limpar a casa, entendeu? Eu já não tenho essa história de faxineira, uma vez por semana, o dia inteiro, que era o que eu... Na verdade, no Brasil mesmo, nunca tive esse costume. Eu sempre morei sozinha, os últimos anos que eu estive lá, né, os últimos 10 anos, a época que eu saí da casa dos meus pais, que aí a realidade era eu por minha conta, eu tinha no máximo faxina uma vez por dia. Aí depois que eu tive a Nara, que eu comecei a ter ajuda aqui na Espanha. 3 horinhas por semana. Olha o Aqui luxo. também, eram umas horinhas por semana. E ultimamente era a cada 15 dias, porque como eu fiquei sem a Nara, sem o Alfonso, já não tinha tanta sujeira, não tinha porquê, né? Eu falei, eu dou conta, chamo alguém de vez em quando. Então, para mim, fez essa diferença brutal, mas eu realmente vi que lá no Brasil o pessoal tá acostumado, a gente que cozinha todos os dias, que prepara, às vezes até prepara comida para ficar congelada, que faz toda a limpeza, que cuida da roupa, que, nossa, deve ser. É tipo, e aí você não tem rede nenhuma de apoio, né? Claro, isso impacta muito mais. Eu acho que impacta muito mais, mas eu também sinto que é um convite, né, para as mulheres, principalmente, né, para as famílias, né, retomarem um pouco o controle da casa, sabe? Porque muitas vezes nesse processo, eu falo até por mim, porque eu também já tive ajudante todos os dias, você delega a sua casa. Então, assim, você, né, nem olha para sua casa, porque tem alguém que faça, tem alguém que cuide, tem alguém que limpe, tem alguém que arrume a cama, tem que... Então, assim, você desconecta da sua casa totalmente. Você passa o dia inteiro fora, você volta só para comer e dormir, aí fim de semana você está fora, que não sei o quê. Então, assim, nesse momento, é o momento de reassumir o comando da sua casa. Não tem problema ter rede de apoio, não tem problema ter ajuda, mas desde que você esteja no comando da casa. Então, acho que, cara, é super trabalhoso. A gente sabe que né? Nessa mudança, né, de Brasil e Europa, a gente sabe que a gente passa por uma adaptação. De ter que fazer as coisas que a gente não estava habituado a fazer, se for o caso, principalmente com criança, mas é o momento de reassumir o controle. Eu tenho visto muita gente falando até comigo, compartilhando, né, como tem feito diferença, que no começo deu uma surtada, mas que hoje, né, até vê, por exemplo, né, coisas que precisavam ser arrumadas em casa e que estavam ali há, né, Nossa. meses, há anos pendente, ou às vezes, né, limpar um cantinho que a faxineira nem nunca via aquele cantinho, agora você foi ver aquele cantinho precisa ser limpo, ou arrumar um armário, entendeu? Coisas que
nunca foram feitas ou que eram terceirizadas por outra pessoa. Muita gente também começando a ter gosto mais pela cozinha, né? Porque tem que, né? Necessidade. Tem que simplificar. Vou ter que aprender a cozinhar na marra. Tem que aprender, né? A Carol Caracas, não sei se você conhece a Carol, ela mora aqui em Sim, sim, Portugal, sim. ela compartilhou muito isso, né? Como foi essa mudança dela para cá e o quanto ela não sabia fazer um ovo e ela teve que aprender quando veio para a Europa. E Ah, ela, esses dias compartilhou, né? Que ela fez o feijão, acho que ela fez o feijão pela primeira não. vez. Então, assim, é realmente né? Você reassumir o controle da sua casa. É muito poderoso isso, se a gente tem essa consciência. A gente tá cheio de ovos aqui, e aí eu perguntei para Afonso, você ainda não aprendeu a fazer a tortilha, né? Porque a tortilha da mãe dele é incrível, aqui na Espanha é. Tipo, a tortilha da mãe é sempre a melhor. Então ele nunca se atreveu a fazer. Aí ele falou, ai, eu ainda não aprendi a fazer. Aí ele passou, ah, não, mas eu vou pegar um tutorial na internet, vou fazer, nem que seja ruim, vai ser divertido. Ele falou, legal, então eu vou fazer uma tortilha. Porque a gente tá com umas duas dúzias de ovos, Olha, né? Porque ele trouxe tudo que ele tinha, né? Falei, não, vou fazer tortilha, pelo amor de Deus. ó, a Júlia falou até isso. Eu acho importante também falar na distribuição de tarefas. Total, Júlia, porque assim, gente, não dá para ser só. A gente já sabe disso, né? Não é para ser só a mulher. A gente não é responsável pela casa. A família inteira é responsável. Seja, né, mulher, marido, filhos, companheiro, companheira, não importa, né? Eu acho que nesse momento essa divisão é fundamental. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Agora, é lógico, imagina só, nunca foi assim, né? Nunca foi assim, tinha alguém que fizesse. Aí do dia para noite você quer que todo mundo faça. Não é assim. Então, por isso que eu falei, baixa as expectativas, né? Porque é um processo. Então, é todo dia, né? Repetindo, olha, tira o prato da mesa, põe na lava-louça, tem que tirar da lava-louça, tem que fazer não sei o quê, tem que ensinando também, né? E é muito engraçado, que eu não sei você, mas eu por muito tempo, né, por ser muito perfeccionista, eu também às vezes percebia que eu não dava espaço para os outros fazerem. Ah, total, controle, né? Quero ter controle. Porque é muito mais rápido, muito mais fácil eu pegar o prato da mesa, levar para a cozinha e botar na lava-louça, do que uma criança que pode deixar cair migalha no chão e depois tem que limpar, e aí depois não sei o quê, aí faz uma sujeirada, aí joga o restinho de comida no lixo, suja tudo à volta. Então, assim, às vezes a gente vai lá E e demora se mais. Não, eu sei, eu tenho essa dor também. Não é? Não é? Ó. Então, assim, é um exercício que eu tenho todo dia. Quando eu vou no impulso, eu falo, não. Se deixou o prato, se meu filho deixou o prato do almoço até agora na mesa de jantar, vai ficar ali. E eu vou lá e falo para ele 10 vezes, se forem necessárias, para ele tirar. Então, é um exercício para o nosso controle também, para a gente conseguir. Sim, eu acho que a gente está sendo colocado diante de um monte de questões que a gente tem dificuldade de lidar, né? Eu acho que como a lente de aumento, eu tenho falado bastante disso também, sabe? E aí a gente vai detectando, nossa, tem muita necessidade de controle, eu tenho muita dificuldade de estar presente, né, de conectar. Aqui, por exemplo, a Lisiane está falando, como lidar com a cobrança que nós fazemos para tentar fazer atividade o tempo todo com as crianças, né? Será que eu preciso realmente estar fazendo atividades com a criança o tempo todo? Porque tem 2 a 5 anos, é verdade. Pode ser que se eu deixar eles sozinhos, dê briga, e se a gente controlar e ficar lá pendente, vai ficar mais fácil deles, de repente, levarem esses dias. Mas será que também não é uma oportunidade para ensinar meu filho que eu tenho as minhas demandas, eu tenho os meus limites, eu não posso ficar o dia inteiro oferecendo e tirando de mim para poder cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar das crianças. E aí eu fico esgotada. Que referência que eu estou passando para ele? Sendo que também seria importante para ele entender que o contexto é outro, que ele vai ter que lidar com a frustração, que a vida não vai brindar ele sempre com entretenimento 24 horas por dia, que tem vezes que o ócio vai ser o espaço que ele vai ter que usar para poder criar alguma coisa, para poder, sabe? Enfim, no fundo, a gente vai criar muita resiliência se a gente simplesmente aceitar a realidade como ela é e oferecer essa confiança para os filhos de que, olha, eu entendo que você quer que a mamãe fique brincando com você o dia inteiro. Ia ser muito mais divertido, ia ser maravilhoso se eu pudesse fazer isso. No entanto, é inviável, porque eu vou acabar o dia exausta, acabada, exaurida, e não podendo ser a melhor versão de quem eu sou, porque eu vou acabar explodindo com você de raiva, porque eu vou estar no meu limite, muito provavelmente eu vou acabar não tendo, né, uma boa relação, vou estar ressentida, sei lá, alguma coisa vai disparar em mim de incômodo. Eu também não posso ficar me cobrando isso. Então é isso que você falou, né? Tipo, baixar um pouco a expectativa, apresentar para os filhos a realidade nesse sentido e permitir que eles vivam esse espaço de onde eles também têm que criar uma forma de lidar com isso, com a confiança de que tudo bem, é o que a vida está apresentando, sabe? Não é o fim do mundo. Isso é tão bonito quando a gente começa a aceitar, honrar o que chega e demonstra essa confiança para os filhos. É muito mais importante do que ficar criando estratégias para toda hora
recuperar o desgosto que eles estão sentindo com qualquer coisa. Porque quando você faz isso, inclusive, você está dizendo, eu não acho que você tenha capacidade de enfrentar isso, sabe? E se você está passando essa mensagem, talvez você esteja com essa insegurança com você. Então, será que eu me sinto capaz de enfrentar isso? A partir do momento que eu me preparo, revejo em mim o quanto eu estou me sentindo forte para poder lidar com isso e vou fortalecendo isso, eu repasso isso para eles. Eu confio que as coisas vão melhorar. A gente não vai ficar nessa parte do pêndulo para a parte negativa a vida toda. Vai voltar para o meio, entendeu? A gente está indo de um lado para o outro. Vai voltar, confia, vai voltar. Passa isso para eles. Tá? E por enquanto eu posso dedicar um tempo, de repente eu dedico um tempo para eles para poder ficar lá suprindo essa demanda, porque eles estão com o potinho deles vazio, é óbvio. Eles estão querendo mais atenção, eles podem estar inseguros, eles querem entretenimento, legal. Mas estipula horários. Fala, legal, agora eu fiquei com você, não sei, 1 hora, meia hora, não, mas agora a mamãe tem que trabalhar. Agora a mamãe tem que cuidar da casa. Agora a mamãe tem que meditar. Olha, Até a o Emília falou uma coisa bem legal ali. Ela falou, eu relaxei com as atividades e os meus 2 filhos de 4 e 1 estão vivendo juntos e brincando super bem juntos. A mais velha nem quer voltar para a escola. Pois é, né? É isso. Eu acho que assim, diminuir essa cobrança também, que a gente tem essa cobrança, né? Tem que estar ali, Isso. tem que fazer, tem que ser, tem que não sei o quê. Não, a gente não tem nada. Então, assim, diminui essa cobrança, faz dentro das possibilidades, tentando sempre, né, trazer essa leveza, essa tranquilidade, porque as crianças sentem, né? Acho que é isso. Você tem dica para divisão de tarefas para a família? Pode, porque parece que o meu tempo sempre acaba sendo para casa e não para mim. Olha, eu faço uma lista. Então, assim, eu tenho uma lista, principalmente tem a lista do dia a dia, mas fim de semana é o dia da faxina. Então, a gente estipulou aqui que no fim de semana é quando a gente faz, aspira a casa, passa pano, não sei o quê. Então, eu coloco uma lista com tudo que tem que ser feito, penduro na parede, cada um vai botando o seu nome ali. Então, assim, eles escolhem também o que eles vão fazer, entendeu? Só que isso tá ficando, assim, mais automático. Então, assim, meu marido, a gente descobriu que ele limpa o banheiro super bem, sabe? Maravilha. Eu já não gosto de fazer isso, então ele assume aquele papel, entendeu? Minha filha gosta de aspirar e passar pano, então ela vai lá. Meu filho gosta de cuidar das plantas. Então, os papéis vão meio que se encaixando, mas é bom colocar no papel, listar tudo e deixar também espaço para eles se envolverem e até escolherem, né? Porque tem muita coisa que tem que ser feita, todo mundo tem que fazer. Então, tem aquelas atividades aqui que a gente considera obrigatórias. Então, todo mundo tem que tirar o prato da mesa, todo mundo tem que, né, colocar a sua louça no lava-louça, tem que arrumar a sua cama, tem que arrumar Qual a os idade brinquedos. mesmo? 10 e 12. Ótimo. Já é uma idade mais Já é uma avançada. idade, né? Então, assim, arrumar os brinquedos e tudo, mas independente, né? Até uma criança menorzinha não vai fazer uma coisa com perfeição, mas você já pode envolver, né? Dar uma vassourinha para varrer um espaço. Mas Sim, a Nara tem 5, ela ainda mexe com a minha ferida do controle. Mas eu fico treinando. Vamos lá, Nara, vamos lá. Vou tentar soltar. Eu tento aprender com as experiências. Eu, às vezes, também ainda tenho isso, então, assim, é normal. Mas a gente, com essa consciência, a gente para, né? No impulso, a gente vai lá. Não, a gente para, não, deixa fazer, deixa não sei o quê. Para eles também isso é importante, né? Eles sentirem, assim, autonomia e conseguirem realizar as coisas. Então, assim, não tem muita... qual é o nome dela que perguntou? Foi a Carolina. Não tem muita, acho que não tem uma coisa certa ou errada. Tem a dinâmica que vai funcionar na sua casa, na sua família. Depende da idade das crianças, depende, né, se tem companheiro, companheira, se não tem, se tem essa divisão, como é que é também, que eu acho também que a gente tem que levar em consideração, né, nesse momento. Não sei o que você acha, Maíra, mas, por exemplo, às vezes um dos adultos do casal está trabalhando, o outro não. Né? Então, assim, é lógico que talvez o dia a dia vai sobrecair por aquele que tá, né, que não está trabalhando, vamos pensar assim. Então, assim, essa divisão também tem que ser feita com muita conversa, né, com muita abertura, para ninguém se sentir sobrecarregado e para todo mundo entender, né? Porque você pode, por exemplo, não estar trabalhando, né, para a empresa ali às 8 horas do dia, mas a gente sabe que o trabalho de casa é um trabalho muito grande. Então, assim, isso tem que ser bem conversado e bem dividido. Aí faz como eu faço aqui em casa. Nós dois estamos trabalhando em casa o dia todo, não mudou nada, porque meu marido também trabalhava home office. Então, a gente continua nessa rotina. E aí, o fim de semana é quando a gente faxina a casa. Aí, eu preparo a comida para congelar, para ficar, né, mais fácil durante a semana, para eu não ficar todo dia na cozinha. Então, assim, a gente criou um pouco essa divisão, essa dinâmica. Aqui faz 3 dias só que a gente tá os dois juntos na casa. Então, não dá para dizer muito, mas ele veio sem computador, sem nada. Ele falou, olha, eu tô considerando isso como tipo, um momento de pausa, não vou me colocar essa cobrança de trabalho. Então, de certa forma, ele virou minha rede de apoio. Ele tá com a Nara e eu tô trabalhando. Trabalhando, né? E ele cuidando de almoço, de tipo, jantar, assim, quase
quase 90% do que não é trabalho é ele que faz. E aí, de vez em quando, eu vou e faço algumas tarefas também. Mas nem chegamos a ter essa conversa, digamos, Sim, foi natural, então, né? Pois é. foi meio natural, assim. Provavelmente é o que eu vou fazer a compra amanhã ou depois de amanhã, quando precisar. Mas enfim, a gente tá equilibrado e tem um pouco isso da consideração. Ele cuida mais da casa da Nara, enquanto eu tô Então, atarefada assim, com coisas diferentes, né? Não é um momento, não é uma rotina normal. Então, assim, nesse Não, momento, tá. tem que levar em consideração a conjuntura da família, da casa, para ser algo que funcione para todo mundo. Uhum. Flor, quer falar um pouco da proposta da jornada? Porque a gente acabou falando do programa da casa própria, mas talvez da proposta da jornada que começa amanhã, a jornada do Simplificar para não surtar, que tem a ver com essa história de você, como você faz para conectar com você mesma, com a casa, em tempos de crise, inclusive, né? Como aproveitar, de repente, como uma oportunidade também para poder se observar e resgatar isso tudo. E aí, quem quiser se inscrever na jornada pode se inscrever pelo link que está na minha página, no meu perfil, né? Ou se inscrever para mim por direct, ou passear pelo Stories, que lá tem os banners também com link, é só arrastar o dedinho, fica mais fácil também. Mas explica para eles o que é, porque está acabando mais ou menos o nosso tempo. Tá, vamos lá. Essa jornada é uma jornada de 7 dias gratuitas, em que eu vou fazer lives no Instagram, às 14 e 11 horário do Brasil, 18 e 11 horário de Portugal. Então, durante 1 hora, nesses 7 dias, eu vou compartilhar, né, o que eu chamo que é a minha caixinha de ferramentas, né? Então, eu vou trazer ferramentas para que você possa lidar com essa situação, simplificar a sua vida, simplificar a sua casa, cuidar da sua energia, cuidar da energia do seu ambiente para não surtar, né? E para conseguir lidar com essa situação, com esses desafios que a gente está vivendo da maneira mais leve possível. Teve a jornada Simplificar para Prosperar no passado, né? Que até antecedeu a abertura da última turma do Casa Próspera. E eu estava assim pensando como é que eu trago, né? Porque eu acho que essa conexão com a casa nesse momento ela é muito importante. Então eu queria trazer isso de novo para as pessoas para conseguirem ter a oportunidade de implementar isso enquanto estão em casa. E aí eu falei, não, vamos fazer a jornada Simplificar para não surtar, que ela antecede a abertura do programa Casa Próspera para uma nova turma. Então é uma maneira das pessoas começarem a criar essa conexão. Já traz, na jornada gratuita já vem muita ferramenta, muita prática para a pessoa implementar e já ir sentindo o resultado. E aí também tem um gostinho, né, do que é começar a criar essa relação de amor com a casa. O que é começar a olhar para a casa, olhar para você mesmo, olhar para esses desafios de outra forma. Então é isso, a jornada gratuita começa amanhã, todos os dias. A gente vai estar juntos no Instagram. Depois tem os grupos do WhatsApp, que são grupos exclusivos. E lá eu vou compartilhar, por exemplo, eu mando meditação, eu mando conteúdos extras. Então a pessoa participa da live e depois lá no grupo do WhatsApp ela recebe esses conteúdos extras para ter aí e usar sempre que quiser. O objetivo é esse, a gente simplificar a nossa vida, simplificar a nossa casa, simplificar a nossa mente para a gente não surtar no meio do caos. Então, estão todos super convidados para vir para a jornada. Foi super legal. Eu participei da primeira jornada que você fez, né? E eu lembro que eu fiquei na pilha de fazer uma triagem aqui. Eu tirei uma quantidade de sacolas, de brinquedos da Nara, de roupas da Nara, de coisas que estavam guardadas, que eu falava, cara, quero começar a abrir espaço, né, pro novo, porque não só a energia fica parada, como fica ocupando um espaço que pode estar, né, trazendo outras coisas. Nesse momento é isso. A gente, é como eu falei no começo, tudo que a gente tem que estar parado, que não tem uso, que não tem... Tá ocupando um espaço energético na sua vida. Então, tá pesando na sua carroça, tá pesando na sua mochila. Então, a gente precisa liberar esse espaço, a gente precisa liberar a energia, colocar essa energia para circular, para a gente se abrir, né, para coisas novas, para a gente se abrir para essa conexão e a prosperidade. E, assim, eu acho que isso afeta todas as áreas, né, Maíra? Cada pessoa precisa trabalhar mais determinada área. Então, quando a gente trabalha essa questão da energia da casa, a gente vê um pouco essa energia circulando e essa questão se abrindo, né? Então, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu amo. Eu tô no módulo do Feng Shui, tô louca para aplicar lá na planta, porque eu tenho a planta no computador e quando eu vi, falei, preciso fazer o desenho, né, para poder ver quais áreas da minha vida estão em cada parte da casa. E aí, mas assim, eu queria que ficasse aqui o agradecimento pela sua presença. Muito obrigada, Lu, por ter aceitado o convite. Eu espero ter contribuído para que as pessoas possam repensar esse tema, se sentirem instigadas para participarem da jornada e, de repente, terem essa oportunidade de repensar e organizar a casa de outra forma. A Carol tá falando muito obrigada, vocês são incríveis, bonitinha. Obrigada, Carol. E aí reforço para vocês, se vocês acham que esse conteúdo foi relevante para alguém, compartilhem essa live, vocês podem também fazer um print
na tela e compartilhar no story de vocês, aí eu posso também republicar no meu, e aí a gente vai alcançando mais gente com isso, porque esse conteúdo a gente nunca sabe se de repente não está acessível para alguém porque alguém não percebeu e de repente chega lá bem no momento exato. Acho que sim, a gente está no momento de olhar para dentro, a gente está sendo convidado a entrar em contato com muitas coisas do nosso mundo interno e poder fazer isso com acompanhamento de alguém, um profissional, sabe? Pode também ser uma situação que acaba ajudando, reforçando, dando mais força para isso. O Viver Montessori falando que é verdade também. Então, assim, façamos disso, né, o nosso... Qual o perfil que eu sigo para assistir amanhã o início das lives? É o perfil da Lu, por Lu Santos, Mas arroba por Lu cadastra no Santos. link da Maíra. No link da Maíra Isso, mas você vai se cadastrar. Isso, você se cadastra na live para receber os avisos e para poder participar também do grupo do WhatsApp, né? Porque aí o link vai vir a partir do cadastro, Ó, tá? tá aqui, a Solange também é aluna do Casa Próspera, né, Solange? Que ela tá falando que foi maravilhoso? É. Legal, que bom, Solange, que você tá aqui também. Então a gente vai... Obrigada aí pela presença de todos e obrigada, Lu. Obrigada, Maíra. Adorei nossa Amanhã a gente se vê aí nas lives. Tá bom. Obrigada, Tá gente. bom? Beijo. Tchau, tchau. A Lu também, uma amiga minha. Tchau, Lu. Tchau.